Da Vila Maria para o mundo. Eu vou contar para vocês aqui os micos que eu já paguei conhecendo alguns lugares do mundo que eu tive a oportunidade de viajar. Tem mico lá da América do Norte, aqui da América Latina, da África, da Europa e é aquilo, né, gente? A gente sai da vila, mas a vila não sai da gente. Olha, que viagem, viu? Que viagem, gente! E hoje tem aqui ó, umas 3 viagens juntas, tá? A primeira viagem, minha crise de rinite, que eu tô há quase uma semana assim, com essas olheiras, esses olhos inchados, o nariz já tá assado. A segunda viagem é que eu tô gravando na minha classroom, na minha sala de aula aqui do IASD de Cape Town, de South Africa, por isso que nós temos uma bandeira lá atrás. E a viagem que vocês queriam saber, que vocês votaram lá no Instagram, foi, na verdade, a volta da viagem dos meus pais nos Estados Unidos. Em 2006, o meu pai, que já estava aposentado há alguns anos, parou de trabalhar de vez e ele e a minha mãe foram para os Estados Unidos, onde mora uma prima do meu pai. Essa nossa prima teve um bebê e o meu pai e minha mãe eram padrinhos. Meu pai ainda é padrinho dela, desse bebê, que agora já tá com 17 anos, não é mais um bebê. E lá em 2006, meus pais foram pro batizado dela, né? Então foram batizar essa nossa prima que nasceu lá. Até aí tudo bem, como já diria as meninas do podcast Modus Operandi, até aí tudo bem. Aproveitaram a viagem, se não me engano, ficaram quase um mês lá. Na volta, era inverno, tá, gente? Na volta, eles pegaram um avião pertinho de Maryland e foram até um outro aeroporto, se eu não me engano. Eu não vou saber para vocês qual foi o aeroporto, tá? Mas chegando naquele aeroporto, eles ficaram presos por causa da neve. Então eles pegaram um avião até esse aeroporto. Nesse aeroporto que eles iam pegar para vir pro Brasil, não rolou. Ficaram lá no aeroporto porque estava fechado por causa da neve. Eles tinham duas opções. Como que eles entenderam isso? Porque tinham mais brasileiros nesse grupo. Alguns deles falavam inglês e entenderam a galera da companhia aérea. E era o seguinte: ou eles ficavam no aeroporto esperando o voo do outro dia, ou eles iriam para um hotel que tinha perto do aeroporto. Diferente da minha mãe, que eu já contei aqui para vocês que a minha mãe era toda metida a falar inglês, o meu pai não. Sarinha, a gente não fala inglês. Vamos ficar aqui no aeroporto que é mais garantido. Meu pai e minha mãe ficaram no aeroporto com algumas outras pessoas do mesmo voo e outras pessoas foram pro hotel. E passaram a noite no aeroporto. Se alguém aí já passou uma noite no aeroporto, não é das coisas mais felizes e confortáveis do mundo, né, gente? Meu pai e minha mãe ganharam lanche, ganharam cobertor, e daí aqui faz uma pausa para minha mãe, né, que não é de graça, que eu sou como eu sou, né, gente? Minha mãe falou pro meu pai, minha mãe chamava meu pai de nego. Nego, faz o seguinte, pega a câmera, sim, gente, tinha câmera, né? Câmera. Pega a câmera e tu espera eu dormir. Tu fica acordado até eu dormir. Quando eu dormir, tu tira uma foto minha dormindo no aeroporto. E meu pai, Sarinha, por que tu não fecha o olho e finge que tá dormindo e eu já tiro essa foto agora? Não preciso ficar aqui, eu quero dormir também. Minha mãe com as ideias incríveis dela. Depois aqui de uma crise de espirro, gente, volto, tá? E daí então, meu pai e minha mãe passaram a noite no aeroporto, como eu falei, ganharam lanche, ganharam cobertor, acho que ganharam algum travesseirinho, ficaram dormindo ali. Tinha outros brasileiros junto que estavam no que iriam também no voo. Então, ficaram conversando, conseguiram se comunicar e tal. No outro dia, o pessoal que optou para ir pro hotel voltou. E eles disseram: vocês saíram no lucro. Vocês foram muito inteligentes de terem ficado neste aeroporto. Por quê? O pessoal que foi pro hotel chegou lá, não tinha quarto para eles, ficaram tudo no saguão do hotel a noite toda. Não tinha lanche, não tinha cobertorzinho e eles ainda tiveram que pagar o próprio táxi para voltar pro aeroporto porque a companhia aérea não pagou esse transporte deles. Então o pessoal que foi pro hotel ficou furioso, nem conseguiu descansar porque ficaram no saguão do hotel. E disseram, olha, quem ficou no aeroporto teve uma ótima opção, porque aqui que ficou bem melhor do que a gente. Então tá, conseguiram segundo dia de viagem, tá, gente?
conseguiram pegar o voo, voltaram, vieram até São Paulo, de São Paulo até Porto Alegre, né? Então, gente, eu acho que nisso deu uns 3 ou 4 dias de viagem pelos aeroportos afora. Minha mãe chegou em Porto Alegre horrorizada, que ela tava fedida, que ela não conseguiu tomar banho direito, que ela tava louca pra chegar em casa. Mas o pior pra minha mãe não foi esses dias todos no aeroporto, ter ficado dormindo lá, o aeroporto está fechado por neve. Gente, não cancelem a minha mãe, mas a minha mãe não gostava da Daiane dos Santos. Sabe a ginasta brasileira maravilhosa, premiada, ganhou medalhas e tal. Eu acho que a minha mãe é a única brasileira que não gostava dela. E a minha mãe estava em choque porque Daiane dos Santos voltou junto com ela no mesmo voo de São Paulo para Porto Alegre. Então essa foi a história do meu pai e da minha mãe sozinhos, voltando dos Estados Unidos para o Brasil, dessa saga que foi. E foi bem na época, gente, não sei se vocês lembram que os aeroportos eram uma bagunça e cancelava voo e a galera aparecia na TV brigando e quebrando coisa. Foi nessa época, mas meu pai e minha mãe não foi por problema de cancelamento, por problema das empresas aéreas, foi por causa da neve lá nos Estados Unidos mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber de mais essa história de viagem. Eu tô me sentindo rejeitada, tá? Porque vocês estão tudo escolhendo meu pai e minha mãe, não quero saber a mesma história. Tô chateada, tô com ciúmes. Deixem um like aqui nesse vídeo, comentem se vocês têm alguma história de ficar trancada em aeroporto, de ficar, né, um monte de dia assim no aeroporto, e ajudem esse canal a crescer se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, certo? E lembrem, tá? Não fiquem chateados com a minha mãe, tá? Não, já foi, nem tá mais aqui agora pra falar mal da Daiane dos Santos. Um beijo pra vocês.